Amados irmãos e queridos amigos, estamos de volta pela graça e misericórdia do Senhor para mais uma mensagem da Sua palavra. Nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vida. É glorioso poder estarmos vivos. Isto simplesmente se deve às misericórdias de Deus que se renovam todos os dias e elas não têm fim. Nós queremos iniciar nossa mensagem de hoje orando, pedindo a graça de Deus para as nossas vidas. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso eterno e poderoso Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela graça que o Senhor nos dá neste dia de estarmos com vida. Obrigado, Senhor, pelo teu grande e imenso amor revelado para conosco, em enviar teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer numa cruz no nosso lugar, ressuscitando para nossa justificação e estando agora à direita do Pai intercedendo por nós. Obrigado, Deus. Pedimos que, através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Usa-me como instrumento Teu neste momento, quando estarei ensinando e pregando a Tua palavra. Fala, ó Deus, ao coração do meu querido irmão, do meu amigo, e transforma, ó Deus, a vida de todos através da Tua palavra. Une-nos através do Teu grande e imenso amor. Abençoa, Deus, as famílias que estão enlutadas, que estão tristes, o mundo, ó Deus, que passa por grande aflição. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua intervenção. Oramos, ó Deus, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas, nesse tempo de aflição, nesse tempo de grande perturbação, que o Espírito do Senhor esteja nos guiando, que a Tua palavra seja a bússola que esteja guiando e dirigindo a nossa vida nesses dias difíceis. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e amigos, eu creio que nós, como já falamos, estamos dentro deste assunto, vivendo os últimos dias aqui, esperando a qualquer momento a volta do Senhor Jesus, conforme Ele tem prometido, e temos certeza que Ele voltará. Quanto ao dia e a hora, você, eu, nós não sabemos. Ele mesmo disse quanto esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Mas a verdade é que Jesus voltará. Os sinais declaram a proximidade deste acontecimento. Nós estamos vendo nesses últimos dias, nas nossas mensagens, sobre o arrebatamento. O arrebatamento é um momento esperado por todos os cristãos, todos os salvos deste mundo. É um momento glorioso, é um momento que cada dia nós que conhecemos a palavra do Senhor esperamos com muita expectativa, porque vai ser o último momento, ou seja, o segundo momento de se encontrar e ter uma reunião com o Senhor Jesus, de acordo com o que aprendemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Mas eu quero voltar a ler todo o texto da segunda carta, ou seja, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, é o texto base das nossas mensagens, e esse texto inteiro Paulo dedicou aos Tessalonicenses para falar sobre este acontecimento maravilhoso, glorioso, supernatural. Vejamos então o texto. Repito, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Disse Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18, ele termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É claro que Paulo está dizendo que o nosso grande consolo a nossa grande esperança é encontrar o Senhor Jesus, sermos levados e recepcionados em casa, onde para sempre estaremos vivendo com o Senhor. Nós temos visto que o arrebatamento ele é composto, segundo a palavra do Senhor nesse texto, de 6 fatos importantes. Primeiro, vimos a gloriosa manifestação do Senhor para o mundo salvo. Isto para todos aqueles que são salvos durante o tempo da graça, de todo o tempo, de todas as raças, nações, tribos, povos e línguas. Ele voltará e se manifestará a este povo salvo que compreende a igreja do Senhor Jesus, redimida na pessoa daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ele virá e se apresentará simples e unicamente para buscar os salvos. Ele veio a primeira vez para salvar os perdidos. Deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, mas antes que fosse aos céus, ele prometeu: vou, mas voltarei para vós, para buscá-los, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Na última oração, ou seja, em uma das orações de Jesus, em João capítulo 17, por sinal, a mais longa oração do Senhor Jesus, ele intercedeu pelos seus discípulos. Ele disse que o Senhor, o Pai, os guardasse, todos eles, no seu nome. Mas também ele orou por nós, que um dia receberíamos Jesus como Salvador nesse tempo da graça. Ele disse: não rogo somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim. Ele estava falando a respeito de nós. Ele disse: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Então, este é o desejo de Deus na pessoa do Senhor Jesus. É que um dia estejamos com Ele na glória. E este momento, ou seja, o momento da morte, é o primeiro momento do encontro com Ele. É a recepção que temos, primeiro, antecipadamente. O segundo momento é o arrebatamento. Então, Ele virá buscar aqueles que já receberam a Ele como seu único e suficiente Salvador. Minha preocupação é que existem muitas pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador, e este iminente acontecimento pode acontecer a qualquer hora, e se você não está preparado, você não poderá ver este momento, não poderá sentir, não poderá entender, portanto, ficará para trás. Vai ser muito doloroso. O segundo fato que nós aprendemos aqui do arrebatamento, além da volta de Jesus, é a ressurreição dos corpos dos salvos. Todos os salvos serão os mortos, estou dizendo do mundo dos mortos em Cristo. Aqueles que morreram salvos, que durante todo o tempo da graça receberam Jesus como Salvador, por ouvirem a sua palavra, arrependeram-se, confessaram e receberam Jesus como seu Salvador. Esses serão os mortos que morreram durante todo o tempo da graça, serão ressuscitados. E nós aprendemos aqui que eles ressuscitarão num corpo glorioso. E logo em seguida à ressurreição, haverá também a transformação dos salvos. É o terceiro acontecimento no arrebatamento. A transformação dos que estão vivos nesta época. Ele diz: nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que já dormem. E Paulo disse: seremos transformados, nem todos morreremos nesta época da graça, mas todos seremos transformados por ocasião do arrebatamento. Então, num corpo glorioso, santificado, semelhante ao corpo de Cristo, nós estaremos agora preparados para o quarto acontecimento, que é o arrebatamento propriamente dito. Aí ele vai dizer no versículo 17,
do texto que lemos. Então seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, o quarto acontecimento dentro do arrebatamento é o próprio arrebatamento, aquela tirada súbita de todos os salvos deste mundo. Rapidamente, Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se você ler o capítulo que ontem nós falamos na mensagem de ontem, você pode perceber que ele disse que é no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, neste momento, tudo pronto, tudo preparado, então estaremos sendo arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Nesta hora, a Bíblia Sagrada diz que nós seremos subitamente tirados deste mundo. Mas como poderíamos compreender o ato do arrebatamento? É claro que é aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente compreende essas coisas simples e unicamente pela fé. Acreditamos nisto e assim acontecerá, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Ela vai se cumprir conforme está escrita. Mais uma vez, eu lhe pergunto, você está preparado para o momento do arrebatamento? Este arrebatamento, esse acontecimento súbito na vida de todo aquele que já recebeu Jesus como Salvador? Repito mais uma vez, não quero me cansar de falar sobre isto. Este acontecimento vai ser único e exclusivamente para o mundo dos salvos. Não é para a igreja. Jesus não buscará uma igreja, ele buscará os salvos das igrejas para estar com ele na eternidade. O compromisso de Jesus é com as pessoas salvas. Interessante que o primeiro compromisso de Deus, de acordo com João capítulo 3, versículo 16, é em relação ao mundo. Ele está falando em termo de mundo. Deus amou o mundo, todas as pessoas do globo terrestre, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, no que diz respeito à segunda vinda dele, ao mundo, a volta dele ao mundo, trata-se em termo de povo salvo. Todos os povos, tribos e línguas e nações, entre esses povos, entre todas essas pessoas, aqueles que receberam Jesus como Salvador, estes então fizeram um compromisso com ele e ele voltará para aqueles que quiseram fazer e abrir um compromisso com ele. Isto é, o mundo dos salvos, o mundo dos redimidos, o mundo daqueles que um dia permitiram que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Como compreendermos esse assunto tão profundo e parece que tão distante da nossa capacidade de compreender? Bem, eu quero ler alguns textos para que pudéssemos ou que possamos compreender o que é realmente este arrebatamento. No capítulo 4 do Apocalipse, Deus usou João para escrever 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia Menor, marcando ali 7 tempos para a volta dele ao mundo. Na última carta a Laodiceia, por sinal, direito do povo, ele escreveu no capítulo 4, depois de escrever a última carta, marcando ali o último tempo. Deus agora leva João, o seu servo, a escrever a última, ou seja, o capítulo 4, e no capítulo 4 ele nos dá uma clareza, ele nos dá uma ideia clara do que é o arrebatamento. Ele disse, depois dessas coisas, depois que ele escreveu 7 cartas, avisando sobre a volta dele, João disse, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A partir desse momento, desencadeará uma série de julgamentos que estão todas no Apocalipse. E João disse que antes de tudo isto, antes de acontecer a grande tribulação, antes de acontecer
os julgamentos de Deus sobre as nações perdidas. Os salvos estarão na glória. Ele disse, eu vi no céu uma porta aberta. Jesus disse em João 10, eu sou a porta. Ele disse, eu vi uma voz. Jesus é a voz de Deus neste mundo, através da sua palavra. Ele está nos chamando antecipadamente. E no dia do arrebatamento, ouviremos essa voz, e somente os salvos entenderão esta voz celestial, porque é a voz de Deus na pessoa de Jesus chamando aos salvos. Ainda em Lucas capítulo 16, verso 23, a história do homem que morreu. A Bíblia diz, e morreu o mendigo e foi levado, transportado, carregado para o seio de Abraão, indicando o arrebatamento da alma do salvo, aquele que um dia recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, essa é a ideia que nós temos do arrebatamento. É transportado, levado. No primeiro momento, quando recebemos Jesus como Salvador, Paulo deixou muito claro, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz do seu Filho. Portanto, indica o primeiro arrebatamento da alma do salvo. Este foi o primeiro arrebatamento, transportado do poder das trevas, do poder do pecado, do poder da morte, do poder da escuridão, do poder da separação de Deus para o reino de luz do seu Filho Jesus. Isto acontece no momento que a pessoa recebe Jesus como Salvador. Isto aconteceu comigo, já aconteceu com milhares e milhares de pessoas, ser transportado pelo Espírito de Deus para o reino, para os braços de Jesus. Portanto, isso pode acontecer também na sua vida agora. E enquanto isto, estamos aguardando o segundo arrebatamento, que é o arrebatamento do corpo transformado para estar com o Senhor na glória. Espero que o amigo, o irmão, esteja entendendo este assunto que estamos indo paulatinamente, falando cada ponto, tentando deixar muito claro, porque a Bíblia, como dissemos, é uma Bíblia de detalhes, é uma palavra de detalhes, é um livro que detalha os assuntos e Deus não é Deus de confusão. Espero, querido irmão, que você esteja compreendendo este assunto glorioso que diz respeito a todos nós. Espero, meu amigo, que você possa compreender. E se ainda não tem Jesus como Salvador, ainda há tempo. Este é o tempo aceitável, este é o dia da salvação. Abre o seu coração, receba Jesus como seu Salvador pessoal e receberás então a grande esperança que não se acabará, mas se completará na volta do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus permitir, para vermos aqui a finalização, ou seja, os dois últimos acontecimentos que acontecerá no arrebatamento. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Um forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.